Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palavras que Não Passam. Muito obrigado a cada um de vocês que tem se inscrevido aqui no canal, tem deixado seus comentários. Muito obrigado. E esse vídeo de hoje é mais uma resposta a um comentário de um inscrito. Um cara bastante conhecido nosso, não só aqui do nosso canal Palavras que Não Passam, mas de um outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que é meu amigo Juliano, do canal Juliano Game Vlog. Fiquei de responder esse comentário dele em um vídeo. Eu devo fazer esse vídeo em pelo menos 3 partes. Essa é a primeira. Eu acho que talvez em 2, mas eu vou fazer de tudo para não ficar muito longo. Irei dividi-lo em pelo menos 2 ou 3 partes. O comentário do meu amigo Juliano, eu vou deixar ele aqui na tela para que vocês também acompanhem. E ao mesmo tempo eu vou fazendo a leitura, né, do comentário do meu amigo Juliano, do canal Juliano Game Vlog, do qual eu tenho um respeito muito grande. Em o nosso vídeo, aqui do início da leitura da Bíblia, a gente falou sobre o nascimento de Jesus. Ali a genealogia, o início do Evangelho de Mateus. E o nosso amigo Juliano deixou um comentário muito interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o nosso vídeo é exclusivo sobre esse comentário, que eu, como prometi para vocês, talvez não seja só um vídeo, né? A gente vai dividir esse vídeo em pelo menos 2. Juliano falou assim: depois que Maria teve Jesus, ela deu à luz a outros irmãos de Jesus Cristo. Jesus não foi o único filho de Maria, mas sim o primogênito de Maria. Amém. Eu respondi para ele que iria responder o comentário do Juliano em um vídeo aqui no canal. E pessoal, vale falar para vocês, quem está chegando agora aqui, o nosso canal é um canal católico. E quando se trata de católico, nós cristãos católicos acreditamos na virgindade perpétua de Nossa Senhora e Maria, Mãe de Jesus. São pelo menos 4 pontos da fé católica sobre Maria que nós, como católicos, acreditamos que eles são dogmas na igreja. Para quem não sabe, os dogmas eles são verdades de fé revelada, entendida na Bíblia, que nos dá o direito a nós católicos a acreditarmos nessa fé professada pela igreja. Algumas outras coisas são fé popular e às vezes a igreja não tem a prova, né? Mas alguns pontos que são dogmas são fé, nós como católicos acreditamos fielmente. São dogmas que são decididos em concílios. Eu fiz aqui algumas anotações para que a gente possa ir discutindo, debatendo sobre esse assunto. Sobre Maria, eu falei que são 4 pontos que a Igreja Católica, 4 dogmas sobre Maria, que nós católicos acreditamos. Nós acreditamos na maternidade divina, virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção. É claro que há canais aqui no YouTube que fazem esse trabalho muito bom de verdade, explicando aí para os católicos essas questões. São questões muito teológicas e estudos longos, e que o nosso canal aqui, pelo menos no momento, a gente não vai explanar tudo isso, mas nós vamos fazer um resumo respondendo ao questionamento, ao comentário do meu amigo Juliano. O que o amigo Juliano falou, ele se enquadra no dogma da virgindade perpétua. O que é a virgindade perpétua de Maria? Como nós católicos acreditamos e respeitamos demais quem crê diferente. Qual a questão? A virgindade perpétua de Nossa Senhora, nós católicos acreditamos que Maria concebeu do Espírito Santo, isso é normal, todos os cristãos acreditam assim. A concepção virginal de Nossa Senhora, isso ninguém vai discutir, né? A própria Bíblia diz que o anjo do Senhor foi enviado a uma jovem chamada Maria, desposada com José.
Mas a Bíblia dizia que eles ainda não moravam juntos, né? Eles estavam prometidos, ela estava prometida em casamento. Olhando para esses versículos que falam sobre isso, a gente vê que Nossa Senhora, ela concebeu Jesus virgem, não teve a participação de nenhum homem. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ter dificuldades. Mas vejam bem, quem definiu a virgindade perpétua de Nossa Senhora foi o Concílio de Latrão, que aconteceu no ano 649 da era cristã. Esse concílio definiu várias coisas na igreja, o Papa Martim I definiu muitas coisas. Ele foi convocado para combater uma heresia da época chamada monotelismo. Nós não vamos entrar no assunto do que é monotelismo, porque o assunto não é esse. Eu estou só dizendo que o concílio foi convocado para discutir o assunto dessa heresia da época. E lá nesse concílio se decidiu outras coisas, inclusive a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Quando nós vemos aqui o argumento do meu amigo Juliano, o comentário, Juliano fala assim: Maria teve outros filhos além de Jesus, porque Jesus é chamado primogênito de Maria. E quando a gente vê o primogênito, olhando aqui por alto a Bíblia, primogênito é o primeiro filho, ou o filho mais velho. Mas o interessante é que a palavra primogênito, ela não significa apenas filho mais velho, mas ele vem como primogênito, como primeiro filho, seja seguido por outros filhos ou não, por outros irmãos. Tá? Então, tem versículos aqui da Bíblia onde fala que que devia levar ao templo os primogênitos de até 2 meses de idade. Então é impossível que uma pessoa tenha que receba o nome de primogênito com 2 meses de idade, porque em 2 meses de idade a mãe não tem tempo para ter um outro filho. Então, mas mesmo assim, com 2 meses de idade, ele já era chamado de primogênito. Voltando para o nosso assunto aqui mais aprofundado, então o concílio de Latrão, em 649, em Roma, decidiu, bateu o martelo, que Jesus é o único filho de Maria. Então, assim, o assunto não é se Jesus é o único, assim, no sentido da virgindade de Nossa Senhora. Quando se trata da virgindade, após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos, como o nosso amigo Juliano falou aqui. Aonde a gente encontra um versículo, e tem outros versículos, que pode nos ter essa visão que o Juliano está tendo, é Mateus 13, 55 e 56. Esse é um versículo, esse é um capítulo bastante conhecido, mas eu vou ler ele aqui para que a gente possa ter essa, vendo aqui pela leitura, né? A gente vê o que o Evangelho diz. Esse aqui é minha Bíblia, né, da tradução, que a gente faz essa tradução aqui, a CNBB, que é a Bíblia aqui do canal. Em Mateus 13:5, que é onde nós vamos falar, eu vou começar aqui do 53 porque fica melhor para nós. Então, é quando Jesus foi para a sua terra, né, e falaram assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, essa parábola partiu dali. E ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga, local, de modo que ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe veio tudo isso? O que eu estou lendo do 53 é para a gente entender, já que o que importava para nós era 55 e 56. Então Jesus chegou lá na sua terra, começou a pregar, e ficaram admirados, e falaram: não, mas não tem condição. Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não é sua mãe Maria? Não é os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E ainda falou em umas irmãs. Falou: não são suas irmãs, não estão aqui entre nós? Então, está claro aqui de que Jesus tinha irmãos
e é citado até os nomes deles. O fato é que a Bíblia não é escrita em português. Não foi escrita em português. A nossa versão em português ela é uma versão, ela é uma tradução. Então, eu não entendo grego, não entendo aramaico, hebraico, não entendo nada disso. Mas a gente não precisa ser professor nessas línguas para que a gente possa fazer uma dedução num vídeo como esse, sobre esse assunto discutido aqui. Os nomes desses irmãos de Jesus, a Bíblia nos mostra um por um. E eu gostaria de falar para vocês que Tiago, José, Judas e Simão, eles aparecem aqui dentro da Bíblia, aparecendo aqui os seus pais. Então, não necessariamente esse Tiago, José e Judas não são irmãos de Jesus. Por quê? Há alguns pontos que mostram de que Maria não teve outro filho a não ser Jesus. Por quê, gente? Um dos pontos é João 19, 25. O versículo João 19, 25 deixa muito, nos tira muita dúvida sobre essa questão. João 19, 25, bem rapidinho aqui. João 19, 25 diz assim: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu no que era seu. Então veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, nos últimos momentos ali da sua vida terrena, Jesus olhou e viu a sua mãe e o discípulo que ele muito amava, segundo a Bíblia, João. E Jesus olhou para Maria e falou: eis aí o teu filho. Olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que após aquele momento, a partir daquela hora, o discípulo acolheu na sua casa. E aí, o que é que a gente pode dizer disso aqui? É que no judaísmo existia uma lei muito severa, que era dos filhos cuidar do pai. Então, assim, um filho não poderia abandonar o pai. Se ele abandonasse, ele seria punido. E aqui, Jesus não poderia ter entregado a mãe dele, segundo as leis judaicas, para uma pessoa que não tinha nada a ver com ele. Era apenas um discípulo, apenas um amigo. Mas ele entregou Maria a João. E a Bíblia diz que João cuidou dela até a sua morte. Então, não bate quando Jesus entrega sua mãe a João, quando na verdade quem deveria cuidar de Maria seria os seus irmãos. Quem deveria, se Jesus tivesse. Mas a Bíblia não deixa claro que Maria teve outros filhos, porque a gente vai mostrar outros pontos aqui, para o vídeo não ficar muito grande, né? Que não tinha outros filhos. A gente pode ver que o certo agora é nós fazermos aqui uma pesquisada na Bíblia para ver se a gente encontra quem são os pais desses irmãos de Jesus. Porque o termo usado aqui para irmãos no grego, né, na tradução grega, é o termo adelphos. Esse termo adelphos, ele é uma palavra que tem um campo semântico grande, ele não significa só uma coisa. Na Bíblia, muita gente são chamados de irmãos quando na verdade não são. E eu poderia deduzir que esses Simão, Judas, Tiago, eles não são irmãos de Jesus, mas são família de Jesus. A gente usando no nosso termo português seriam os primos de Jesus. Mas a pessoa fala assim, mas a Bíblia não fala de primo. Claro, o termo primo não existe. O que eu estou dizendo é que o termo adelphos, ele não decide que Jesus era filho tinha outros irmãos. Porque quando fala assim, estavam
reunido Jesus e os seus irmãos Adelfos. Então, esse Adelfos é um termo usado para dizer que era família mais próxima, primos, irmãos da igreja, irmãos da comunidade. Então, esse grupo aí, eles são todos chamados de Adelfos. Então, o termo Adelfos, citado no original grego, ele não garante que essas pessoas fossem realmente irmãos de Jesus, nascidos de Maria. Voltando ao assunto de que Tiago, por exemplo, ele não era o irmão de Jesus, a gente vê isso muito claro na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 19, ele fala aqui quem seria esse Tiago, do qual Paulo também escreveu uma carta a Tiago. E Paulo diz quem é esse Tiago, que muitos dizem que Tiago da Bíblia, da qual Paulo escreveu a carta, é irmão de Jesus. Mas em Gálatas 1,19, Paulo fala assim: depois de 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Então o apóstolo Paulo disse que foi conhecer a Pedro, Cefas, né? E ficou com ele 15 dias. E não conheceu outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, citado em Mateus 13, 55, filho de... Tinha um Tiago, são dois, Tiago maior, Tiago menor, um Tiago filho de Alfeu, outro filho de Zebedeu. Esse Tiago apóstolo é o que Paulo está chamando aqui de irmão do Senhor. Se Tiago apóstolo é irmão do Senhor, a Bíblia também diz que nem os seus irmãos creiam nele. Mas Tiago aqui creu e é um apóstolo. Quando nós vemos outros versículos, a gente vai ver que a mãe de Tiago, ela aparece aqui em outro versículo. Aparece que é a mãe de Tiago e a de José. Nós vamos fazer essa consulta agora aqui, para que vocês fiquem por dentro direitinho de quem são os pais e a mãe desses Tiago e José. Em Mateus 27, 55 e 56, nós encontramos quem é a mãe de Tiago e de José. Eu não sei se você já viu esse versículo. Se não viu, veja aí. Grande número de mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviço. É que fala do trajeto até a cruz do sofrimento de Jesus. As mulheres acompanharam. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando a gente olha para lá, no evangelho que nós lemos lá, de Mateus 13, 55, 55, 55 e 56, a gente viu que tinha Tiago, José, Simão e Judas. Quando a gente vai olhar, Judas era um dos filhos de Zebedeu. Então é bem provável que essa Maria seja a mãe de Tiago, José e Judas. Simão é um outro que é muito difícil a gente encontrar ele por aqui, mas se já encontramos mais ou menos a mãe dessas pessoas, então Simão é um dos que está nesse meio também. Mas aí, pessoal, o que eu quero falar com vocês? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir o vídeo aqui em outros, nós vamos trazer outros textos para o próximo vídeo. É que é o seguinte: Maria foi virgem antes do parto. A concepção de Jesus, o anjo anunciou a Maria e ela concebeu. E a palavra de Maria ao anjo, a pergunta, ela deixa muito sentido para essa doutrina. Maria pergunta para o anjo: como se dará isso se eu não conheço homem, não conheço varão, né, como é conhecido, se eu não conheço? Porque se não fosse a preservação da virgindade, Maria pode dizer: não, tudo bem. O anjo diria: não, você não vai casar? Então, se vai casar, não ter filhos é normal.
mas o anjo garantiu a ela que a virgindade dela não seria lesada. E não tinha sentido nenhum se a virgindade de Maria não tivesse continuado. Mas a pergunta é, que não cala, mas por que Maria casou se não ia ter outros filhos? Que casamento foi esse? Na verdade, José foi um filho adotivo, foi um pai adotivo de Jesus, que assumiu a responsabilidade de pai, que no começo ele pensou em deixar Maria, mas o anjo chegou e disse, não faça isso, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E aí José aceitou e cuidou de Maria. Não cuidou antes porque José morreu antes. Mas a gente vê o Evangelho quando, na festa da dedicação do templo, e que Maria e José subiram a Jerusalém para ir no templo, Jesus já tinha 12 anos. A Bíblia fala que Jesus se perdeu lá. E quando Jesus se perdeu, que José e Maria foram procurar a Jesus, não encontraram. A Bíblia diz que eles procuraram incessantemente por Jesus, não acharam, e foram encontrar Jesus em uma sala discutindo com os doutores da lei. E Maria disse, meu filho, quanto tempo estava te procurando? Eu e o seu pai estavam procurando você. A Bíblia não cita nesses locais, Jesus com 12 anos, que outros filhos, porque ia a família inteira. Não fala que tinha outros filhos pequenos e que encontraram só aqueles, mas faltava um, que era Jesus. Não, a Bíblia não fala, até porque eu estou diante de uma situação onde a dúvida é, cadê o texto? Onde está escrito isso? Né? Onde está escrito essa coisa? Então, se a questão é se está escrito, então aonde também está escrito que na viagem iam mais de um filho do casal? Então, pessoal, o vídeo está longo, 23 minutos, a gente vai encerrar por aqui e voltamos numa segunda parte com o restante dessa resposta ao vídeo do meu amigo Juliano. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!